Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Os irmãos, em alguns instantes, vão estar chegando. Vamos dar início à nossa live. Amém? Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas conseguimos. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, consagrar ao Senhor as nossas vidas. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu gostaria que, antes da gente orar, convidar os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos estar compartilhando do versículo 12 ao versículo 20. Mas eu gostaria que a gente, dando abertura, né, a esse culto de clamor em casa, do versículo 19, vamos ler dois versículos, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Vou repetir essa palavra: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, porque nós somos comprados, Senhor. Fomos comprados pelo poder do sangue de Jesus. Fomos comprados, Senhor, por um alto preço. Queremos, a Deus, pedir a tua bênção. Queremos pedir a tua direção nesse culto de clamor. Senhor, recebe a nossa vida, a nossa adoração, Pai. Nós queremos, Senhor, nos prostrar diante do Senhor. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Para a tua glória, Senhor. Nós oramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Sonda-nos, conhece-nos. Vê se em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, que é Jesus Cristo. Aleluia. Guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, que és tu, Senhor. Ah, Deus. Aleluia, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que viver e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda depois
somente a ti. Somente a ti. Tu és Jesus, tu és o meu amado. Somente a ti. Tu és Jesus, pra sempre o meu amado. Somente a ti. Tu és Jesus, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Tu és Jesus, pra sempre o meu amado. Somente a ti, Jesus. Ah, Senhor. Ó, Senhor, somente a ti, Senhor. Queremos amar somente a ti, Senhor. Queremos adorar somente a ti, Senhor. Queremos, ó Deus, bendizer somente a ti, Senhor. Queremos exaltar somente a ti, Senhor. Ó Deus, sonda-nos, ó Pai. Ó Deus, tira, Senhor, de nós, Senhor, tudo que não te agrada, Senhor. Trabalha a nossa vida, Senhor. Tu és o oleiro, nós somos o vaso. Somos o vaso, Senhor. Ó Deus, queremos ser vaso de honra. Vaso de honra queremos ser, Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, ó Espírito Santo, ore por nós, ore por cada família, Senhor, ore por cada irmão que está ligado conosco, Pai, ore, Senhor, ó Espírito Santo, interceda por nós. Nós precisamos, Senhor, da tua intercessão, nós precisamos, Senhor, ó Deus, da tua ação sobrenatural a nosso favor. Senhor, dirigindo os nossos corações na tua presença. Senhor, como Davi orou, nós queremos orar continuamente. Que o Senhor venha nos sondar, nos esquadrinhar. Que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau, Senhor. Nos guia pelo caminho eterno. Não nos deixe caminhar por outro caminho que não seja Cristo, que não seja o Senhor da glória. Nos ajude, Senhor. Assim como o Senhor um dia intercedeu por Pedro. O Senhor disse na tua palavra: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Senhor, nós precisamos da tua intercessão. Senhor da glória, interceda por nós. Ore por nós, Senhor. Nós estamos vivendo, Senhor, dias difíceis, dias trabalhosos, Senhor. Para a tua glória, Senhor, te pedimos, Senhor, ore por nós. Nós precisamos, Senhor, da tua intercessão. Estenda as tuas mãos santas e poderosas em nosso favor, Pai, para que nós venhamos, Senhor, prevalecer
para que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, diga, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis consagrado tudo isso, que a dos louvores transborda o coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvor, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda a terra celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Tu és o Deus Criador, Senhor. Tu és o Deus Salvador. Tu és o Deus Santificador. Tu és o Deus perdoador. Tu és o Deus regenerador, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Vem agir, Senhor, em nosso favor. Cobre-nos, Senhor Jesus, com teu sangue. Sangue purificador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Glória a Deus. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. É bom louvar o Senhor, amém, amados? Estou vendo aí os irmãos aí ligados, irmão Tiago, não consigo identificar direito. Estou vendo aí meu irmão também, Maurício, Deus abençoe, irmão Tiago, Deus abençoe. Tem mais alguns irmãos que eu não estou conseguindo identificar aqui. A irmã Sandra, Deus abençoe. Amém, amados? Deus abençoe grandemente. Nós vamos estar compartilhando nessa noite sobre o tema Templo do Espírito. 2 Coríntios, convido os irmãos que abram aí. Eu já, na abertura do culto, já pedi para abrir, né? Mas os irmãos que entraram depois, 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, melhor dizendo, perdão, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Estamos vendo poucos irmãos participando, né? Fico, às vezes, meio triste de ver poucos irmãos participando. Mas Deus vai honrar a nós que estamos ao vivo. Amém, amados? Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Amados, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, vamos ler a palavra. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. É um espírito com ele. Verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glória a Deus. Glorificado seja a palavra do Senhor, o Deus da palavra e a palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra, amados. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos lavar. A palavra de Deus, ela também tem o poder de nos purificar. Ela é como espada de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos
e intenções do coração, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, amados, quando nós lemos a palavra de Deus, ela abre a nossa mente. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos ilumina, de forma que nós compreendemos a palavra, e a palavra nos traz de volta ao prumo de Deus. O que é o prumo de Deus? O prumo de Deus, vamos assim dizer, é quando a nossa vida está alinhada. É quando a nossa vida está alinhada com o propósito do Senhor. Nós temos um coração, uma natureza carnal que é pecadora. Então, constantemente, nós precisamos estar em contato com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é palavra profética. E por ela ser palavra profética, há um texto que diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, para que o povo, nós, o povo do Senhor, não nos corrompamos, nós precisamos estar constantemente tendo doses diárias da palavra, como se fosse um remédio, como se fosse um medicamento, como se fosse um suplemento. É algo que vai nos fortalecer para que nós possamos andar retamente no caminho do Senhor. Lembra que Jesus falou que o caminho dele é estreito, mas o caminho do mundo é largo, espaçoso. O caminho de Jesus é o caminho que conduz à vida, mas é estreito. Há dificuldades. E nós precisamos estar sempre nos ajustando, nos adequando. E como é que nós nos ajustamos e nos adequamos? Com a palavra. Quando nós oramos, quando o Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração, então nós estamos sendo doutrinados por Deus. Nós estamos sendo lapidados pelo Espírito Santo, para que a nossa vida possa de verdade estar em Deus e permanecer nele. Quantos querem estar e permanecer verdadeiramente no Senhor? Diga amém, na sua palavra. Então, que nós possamos ouvir a palavra que Deus quer falar conosco. Eu notei 5 pontos ou 5 tópicos falando sobre o templo do Espírito Santo. Os versículos 19 e 20 vai falar justamente sobre, é como se fosse uma síntese de todo o texto. Versículo 19, versículo 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esses 2 versículos é como se fosse a introdução à palavra, porque ele também é um resumo da palavra. Mas nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18, porque o 19 e 20 nós já estamos lendo agora. Então, nós somos o templo. E a palavra de hoje é o templo do Espírito, o templo do Espírito. Quem é o templo do Espírito Santo? Não é aquele prédio onde nós nos reunimos. É muito bonito o local, tudo arrumadinho, cadeiras, o som, a iluminação, maravilhoso. Mas tudo aquilo ali não é o templo. O templo é eu e você, o meu corpo e o seu corpo. É o corpo, são os nossos corpos. É isso que Paulo está iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinando. Que o nosso corpo é templo de Deus. E como templo de Deus, nós precisamos zelar pelo templo do Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos zelar. Por quê? Porque aonde Deus habita tem que ser santo, porque Ele é santo. Então, nós imaginamos a dificuldade, ou, vamos assim dizer, o desafio, é algo que depende da graça de Deus, é algo que depende da ação do Espírito Santo. Mas nós, como templo, precisamos também colaborar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ouvir a palavra. A palavra vai trazer fé.
A palavra vai nos iluminar, a palavra vai nos mostrar onde nós estamos errando. A palavra, ela vai nos ferir, mas ela também vai nos sarar. Então é necessário que nós que amamos a Deus, deixemos a palavra nos exortar. Deixemos a palavra nos corrigir. A Bíblia diz que só os filhos são corrigidos. Quem não é filho não é corrigido. Eu e você não corrigimos o filho dos outros, nós corrigimos os nossos. Então, da mesma forma, Deus ele só corrige quem é um filho. Quem é filho dele. Então, amados, deixemos Deus nos corrigir nessa noite, amém? Então, essa é uma palavra de Paulo, apóstolo, para a igreja de Corinto. Vai falar sobre a sensualidade, ela é condenada. Esse é o vamos assim dizer, o título, né, dessa porção. Aqui na minha Bíblia está assim, a epígrafe. A sensualidade é condenada. A igreja de Corinto é uma igreja que teve muita dificuldade. O Paulo, usado por Deus, ele trabalhou muito nessa área. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias em que a sensualidade tem sido uma coisa, vamos assim dizer, um problema para toda a humanidade. Porque a iniquidade está se multiplicando, e porque a iniquidade está se multiplicando, o amor está se esfriando. Mas o amor, ele só vai se esfriar se nós não lutarmos. Nós temos que lutar o bom combate do Senhor. O bom combate do Senhor é justamente deixarmos a palavra falar ao nosso coração. Deixamos a palavra nos dirigir. Amém? Dessa forma você vai receber de Deus ferramentas. Você vai receber de Deus armamento espiritual para você e eu, para todos nós, lutarmos e vencermos o bom combate da fé. Amém, irmãos? Não nos deixando levar pelo espírito que age nesse mundo, que não é o Espírito de Deus, que age através da questão da sensualidade, que trabalha ditando a moda, que trabalha fomentando o pecado, que trabalha instigando o pecado. Então é necessário que nós venhamos sim nos dedicar à palavra, que nós venhamos sim ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre isso, para que a nossa vida não venha estar sendo, vamos assim dizer, que nós não venhamos estar perdendo o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é sermos o templo do Espírito Santo. Somos o templo. Somos salvos. Fomos salvos para quê? Para Deus habitar dentro de nós. Mas o inimigo está o tempo todo lutando para tentar nos corromper. O pecado está o tempo todo tentando nos corromper. Pense que o inimigo, o adversário, tentou corromper o próprio Cristo. Ele viu que Cristo estava com fome no deserto e ele tentou, o sedutor, né, o enganador, tentou enganar o próprio Cristo, corromper o próprio Cristo. Mas Cristo nos deu o exemplo de como devemos agir. Não dar brecha para o inimigo, não dar ocasião para a carne. Não devemos usar da liberdade que o Senhor nos dá para dar ocasião à carne. Então, amados, vamos então... Eu notei aqui 5 tópicos para nós pensarmos de uma forma bem rápida, bem objetiva, falando sobre o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito, amém? Então, se somos o templo do Espírito, quer dizer que o Espírito de Deus habita dentro de nós. E por isso nós precisamos zelar, porque Deus ele não habita num lugar sujo, Deus só habita em lugares limpos, porque Ele é santo. Então nós precisamos zelar, manter limpo a casa do Senhor. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos pensar, porque nós somos o templo do Espírito, nós não devemos nos deixar dominar por coisas inconvenientes. Não deixar nos dominar por coisas inconvenientes. Versículo 12 e versículo 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Versículo 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que ele está querendo dizer, amado? Ele está falando sobre coisas que aparentemente não são ilícitas, mas que podem ser, vamos assim dizer, se tornar pecado, se nós nos deixarmos dominar por elas. Então, amados, quando ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Isso nós podemos pensar numa inúmeras situações que nós podemos sim usar como exemplo para ilustrar o que nós estamos querendo dizer, o que Paulo está querendo dizer, né? São coisas que aparentemente, a princípio, não são ilícitas, mas são coisas que não convêm para nós que somos cristãos, né? Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas falar sobre, vou falar uma coisa que já ouvi algumas pessoas comentando e tem dúvidas sobre isso, sobre a questão da bebida alcoólica. Pode ser lícito, mas é uma droga. Assim também como o tabagismo, é lícito, mas não convém. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, algumas pessoas vão dizer, mas a Bíblia diz que não pode embriagar, mas pode beber. Olha o que Paulo está dizendo, é lícito, mas não convém. Não convém a santos, não convém àqueles que vão herdar a vida eterna. Se dá a beber bebida forte, né? Então, eu estou dando apenas um exemplo. Poderíamos pensar isso numa gama de situações que a princípio não é ilícito, mas não convém a nós salvos, não convém a nós santos, a nós templo do Espírito Santo. Amém, amados? Se somos templo do Espírito Santo, nós temos que vigiar, nós temos que fugir da aparência do mal, né? O inimigo, ele quer uma brechinha, uma portinha pequena. Se você dá uma brechinha, uma portinha pequena, é o suficiente para ele entrar e fazer coisas terríveis, né? Um abismo, diz a Bíblia, chama outro abismo. Então, uma pequena brecha hoje vai gerar uma brecha maior amanhã. Então, é necessário que, como templo do Espírito Santo, nós venhamos nos policiar, que nós venhamos nos vigiar, né? E que nós venhamos estar evitando aquilo que não convém. Se não convém, eu não vou fazer. A Bíblia diz que nós devemos fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Se você vai fazer uma coisa, vai glorificar a Deus? Então você faça. Porque nós não devemos fazer nem deixar de fazer nada ao nosso próprio bel prazer. Olha o que o texto diz lá no versículo 20. Versículo 19. Porque fostes, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, há pessoas que dizem, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem quiser. Nós que somos cristãos, que temos o entendimento da palavra, nós entendemos o seguinte, nós fomos comprados, nós somos propriedade do Senhor. Pode ser lícito, quem quiser fazer, que faça. Eu não farei. E não oriento que façam. Os meus irmãos, as ovelhas do Senhor, não oriento que façam. Por quê? Porque não convém. Não vai te edificar, não vai te fortalecer na fé, não vai glorificar a Deus. Então, amados, usemos esse critério. Então, não se deixar dominar por coisas inconvenientes. A primeira coisa que nós devemos observar, porque somos o templo do Senhor, templo do Espírito. Segunda coisa, devemos observar porque nós somos templo do Espírito Santo, porque um dia os nossos corpos ressuscitarão. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Assim, versículo 14. Olha o que diz aqui a palavra. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, que está dizendo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, porque nós somos
templo, nós temos que zelar, porque um dia esse corpo ele vai ser ressuscitado. Um dia nosso corpo corruptível ele vai se tornar um corpo incorruptível. Igualmente o corpo do Mestre, de Cristo, após ser ressuscitado, que ele pôde entrar no ambiente, né, sem abrir a porta, ele entrou, atravessou a parede, e ele pôde comer o pão, ele pôde comer o peixe, ele pôde comer aquele favo de mel com os discípulos. Ele diz, toque em mim, porque um espírito não tem carne e osso, como eu tenho. Né? Então, Tomé, o mais incrédulo, pôde tocar e se tornar crente. Então, amados, nós precisamos zelar. O que Paulo está querendo dizer? Está argumentando. Porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, um dia o nosso corpo também vai ressuscitar. Então, se você quer encher seu corpo de tatuagem, você quer beber bebidas alcoólicas, você está destruindo o seu corpo. Não é? Eu, quando não conhecia Cristo, eu fiz algumas tatuagens, eu tenho algumas tatuagens. Coisas do velho homem, né? Coisas do passado. São marcas que ficaram. Para mim não significa mais nada, absolutamente nada. Tem algumas pessoas liberais que dizem que não tem nada a ver. Irmãos, cuidado com esse negócio de não tem nada a ver. Eu tenho a impressão que no inferno vai ter muita gente que falou isso não tem nada a ver. Né? Então é necessário que a gente leve a sério as coisas. Porque o nosso corpo não é nosso, nós somos comprados. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, amados? Então, se você está tomando conta de alguma coisa que não é sua, o corpo que nós dizemos que é nosso, não é nosso. O Senhor nos comprou. Então, se o corpo que temos é do Senhor, então nós temos que tomar conta. Temos que zelar por aquilo que é de Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós fomos selados para o dia da redenção final, diz a palavra. Então, nós precisamos vigiar, amados. Terceira observação, para nós avançarmos e concluirmos. São 5. Porque nós somos o templo, os nossos corpos são membros de Cristo. Versículo 15 a 17. Vamos lá. 15 a 17. Diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como se diz, serão os dois uma só carne. Aqui está falando da questão da sexualidade. Porque quando um homem se casa e se une, né, sexualmente, se torna uma só carne. Isso é bíblico. Agora, quando alguém ou algum ser humano se entrega à prostituição, ele está se tornando um com aquela pessoa. Então, o corpo que não é nosso, o corpo que é de Cristo, nós somos o membro de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que pensar, irmãos. Nós temos um nome a zelar. Olha só quanto pesa sobre nós, sobre todos nós, a responsabilidade que está sobre nós. Nós levamos o nome do Senhor. Nós falhamos, nós somos falhos, somos imperfeitos, mas não vamos nos entregar a coisas erradas. Conserta. Amém? Conserta. Esse é o chamado de Deus para nós. Vamos nos consertar. É tempo de consertar. Estamos vivendo os dias finais, eu creio que é os dias derradeiros da igreja. Então, eu e você precisamos nos purificar de todo erro, de todo pecado. Eu e você temos muitas falhas a corrigir? Temos. Não somos hipócritas, somos filhos de Deus. E precisamos ser sinceros e verdadeiros e ir diante do Senhor, diante do trono da graça e confessar diante do Senhor os nossos pecados e pedir ao Senhor a redenção, pedir ao Senhor a vitória. Amém, amados? Porque nossos corpos são membros de Cristo. Nós precisamos, sim, né, zelar pelo templo, porque nós somos o templo. E porque somos o templo, pensemos que como templo somos membros, nossos corpos são membros de Cristo.
Amém? Cuidado com o que estamos fazendo com o nosso corpo, o corpo de Cristo que representamos. Número 4, observação número 4. Porque nós somos o templo, diz aqui no versículo 18, fugir da impureza. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, primeira observação, fugir da impureza. Não é? É inevitável que às vezes a gente, no ambiente de trabalho, a gente veja alguma brincadeira, alguma coisa inconveniente, talvez brincadeiras até impuras, perto de nós, e nós, muitas vezes, ficamos assim, meio que embaraçados, né? Isso acaba acontecendo. Nós estamos no mundo, irmãos, mas não somos mais do mundo. Então, como diz o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, ele diz que a vida é ao vivo, né? Então, na prática, o que acontece é que muitas vezes alguém vem com uma piada, com uma conversa imoral, e muitas vezes nós, como cristãos, nos sentimos embaraçados, porque nós sabemos que isso não combina conosco, né? Então, esse é um exemplo que nós podemos pensar sobre coisas inconvenientes, né? Mas a gente, falando sobre fugir da impureza, nós devemos sim nos posicionar, né? Devemos nos posicionar, não devemos coadunar, não devemos nos conformar. Romanos 12, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, nós precisamos sim fugir. Não foi José que fugiu? Deus tinha dado a ele a promessa de que ele seria alguém importante, alguém que teria autoridade, e de repente no caminho dele surge a mulher de Potifar, e ele, a Bíblia diz, que ele deixou a capa e fugiu. Talvez para as pessoas mundanas, poderia dizer uma série de coisas infames para José, acerca da atitude que José tomou. Talvez eu e você, ao tomarmos atitudes semelhantes, talvez nós também sejamos julgados e ridicularizados perante a ótica do mundo. Mas nós fomos salvos não para agradar a perspectiva do mundo, mas para agradar a perspectiva do nosso Deus. E se nós queremos sim agradar ao nosso Deus, nós devemos tomar a nossa atitude. Se nós fomos salvos para viver na presença do Senhor, então, amados, nós precisamos sim tomar atitudes. Eu pergunto aos amados irmãos, se José não foge, será que nós iríamos ler na Bíblia a história dele como quem venceu? Ou será que nós iríamos ler a história dele como alguém que perdeu, como Davi perdeu? Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós está isento. Nenhum de nós é infalível. Como Davi não foi, não somos. Então, qual é o segredo? Se eu e você sabemos que somos falhos, se eu e você sabemos que somos vulneráveis, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se você sabe que você pode cair, então você foge. Você foge de tudo aquilo que pode, né, ser uma tentação, algo que vá te vulnerabilizar, vamos assim dizer, ambientes que não convêm, quem sabe até mesmo no computador, na internet, eu já li em várias literaturas, né, fala sobre isso,
é uma coisa que tem destruído muitos, vamos dizer assim, a vida espiritual de muitas pessoas. Tem sido, vamos assim dizer, trampolim para muita gente, né, se machucar na fé. Então, amados, nós temos que fugir. Há um ditado que diz que, né, tem gente que diz que a gente tem que enfrentar. Mas a Bíblia fala, quando fala de impureza, quando fala de pecados da sexualidade, não fala para você enfrentar. Fala para você fugir. Agora, quando fala do diabo, a Bíblia diz para você enfrentar, resistir. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá do diabo. Mas quando fala da impureza, ou da prostituição, ou de pecados na área sexual, fala para fugir. Os exemplos que nós temos na Bíblia de quem venceu foi de quem fugiu. Então, nós vamos querer fazer diferente? Nós vamos achar que nós somos supercrentes? Não somos supercrentes. Nós precisamos, irmãos, sim, ser sábios. Fugir de situações, fugir de ocasiões, né? De situações que possam ser propícias à queda. Porque nós somos o templo do Espírito, nós temos que zelar. O inimigo ele está ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Por isso a Bíblia diz que nós temos que vigiar, ser sóbrios, ser vigilantes. Pedro vai falar isso, inspirado por Deus. Ser sóbrio, ser vigilante, né? Porque nós somos o templo do Espírito, amados. Fujamos da impureza. Amém? Glória a Deus. Em último lugar, porque nós somos o templo, nós precisamos, versículo 20, nós precisamos glorificar ao Senhor. Versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, amados? Que Deus possa nos conceder a graça para que nós possamos, amados, verdadeiramente nos portar adequadamente. Como diz a palavra, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Nós fomos chamados para andar em santidade. Mas nós continuamos sendo falhos e pecadores. Mas, mesmo assim, não devemos nos entregar. Deus nos deu as suas armas. Dentro de nós habita o Espírito Santo. Nós somos o templo. Lembre-se, somos o templo. Deus está conosco. Deus também nos deu a palavra. A palavra é arma, é espada. Deus também nos deu o seu Filho, Jesus. Ele está à direita do Pai, intercede por mim e por você. Então, amados, vamos nos revestir da armadura de Deus. Vamos nos revestir da palavra de Deus. Vamos nos revestir das vestes de santidade, das vestes brancas, porque nós somos o templo do Senhor. Temos que zelar pelo templo. Jesus, quando viu as pessoas vendendo, fazendo de comércio o templo do Senhor, ele expulsou os cambistas e disse: ao zelo da casa do meu pai me consome. E a ira se apoderou de Cristo, a ira santa. E ele botou para fora aquelas pessoas que estavam contaminando o templo. Ali serve para nós como um alerta, porque a nossa vida, o nosso corpo é templo do Senhor. Cristo ele não tolera, irmãos, não tolera impurezas, coisas erradas. Não. Nós não podemos impedir que um passarinho, eu já falei isso, pastor Manel já pregou isso, a gente já conhece isso, está cansado de saber. Não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Não deixe o mal, não deixe o inimigo fazer um ninho na tua mente. Nós precisamos vigiar, é a batalha da mente. Eu acho que, se não me engano, eu preguei uma mensagem, está no YouTube lá, fala sobre isso, a batalha da mente. Nós precisamos vigiar.
O inimigo ele está o tempo todo ali, ó, lançando seus dardos, lançando pensamentos, coisas que não convêm. E nós precisamos ter discernimento e rejeitar e filtrar aquilo que não convém, aquilo que não provém de Deus, porque nós somos o templo do Espírito. Amém, queridos? Nós precisamos, amados, sim, encontrar o equilíbrio. Precisamos nos fortalecer. Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Isso serve para nós para mostrar que mesmo os grandes apóstolos, homens de Deus, eles eram humanos e frágeis e falhos. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Mas a mesma graça que nos salvou é a mesma graça que também está conosco, para nos fortalecer, para nós rompermos em fé, para nós frutificarmos para Deus uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor. Não nos deixando, vamos recapitular, não nos deixando dominar por coisas inconvenientes. Pensando que um dia nossos corpos serão ressuscitados. Pensando também que os nossos corpos são membros de Cristo. Não podemos usar aquilo que é de Cristo para o pecado. Nosso corpo é membro de Cristo. Devemos fugir da impureza. E devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Deus tem nos dado a saúde, Deus tem a vida, Deus tem nos dado a existência. E o nosso corpo deve ser instrumento para a glória de Deus. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de orar nessa hora, vamos orar, vamos colocar alguns pedidos de oração diante do Senhor, vamos orar pelas nossas vidas, que Deus possa nos ajudar a vivermos uma vida que glorifica Ele. Amém? Como templo do Senhor que somos. Zele pelo teu corpo, a tua alimentação, guarda a tua alimentação, zele pela tua saúde. Temos que administrar bem. Amém, amados? Nossa saúde espiritual, nossa saúde física, nossa saúde psicológica, nossa saúde devocional, completamente. Precisamos ter uma saúde completa. Amém, amados? Vamos orar nessa hora. Vamos orar pela palavra, aplicação na nossa vida. E também vamos orar por algumas causas. Amado Deus, querido Pai, queremos aplicar, Deus, essa palavra no nosso coração. Queremos, ó Deus, aprender e receber. Ó Deus, reconhecemos que somos o templo do Senhor. Muitas vezes o templo do Senhor, ó Deus, precisou de reformas. O templo físico foi reformado muitas vezes, algumas vezes estava em ruínas, teve que ser reconstruído. Ó Deus, assim também como o altar do Senhor, que fica dentro do templo. Senhor, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor venha restaurar o teu templo, que somos nós. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente nos comportar pela fé, frutificando uma vida de santidade, frutificando uma vida, ó Deus, de comunhão contigo, ó Deus, e com nossos irmãos. Nos ajude a vencer a iniquidade que tem saltado nas esquinas. Nos ajude a vencer a iniquidade que tem saltado, tem se multiplicado em nosso tempo. Senhor, nos ajude, Senhor, a mortificar a nossa carne com as nossas paixões. Nos ajude a vivermos e zelarmos, ó Deus, pelo templo do Senhor que representa o nosso corpo. Ó Deus, um dia nós vamos sim ser ressuscitados, como o Senhor foi ressuscitado. Vamos estar contigo, Pai. E esse corpo nós precisamos zelar, nós precisamos guardar, porque é um presente dado pelo Senhor para nós zelarmos por ele. Ó Deus, que nossa vida, nosso corpo seja usados como instrumentos para a glória do teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a fugir da impureza e, ó Deus, vivemos uma vida para a tua glória. Nos ajude a vivermos uma vida para a tua glória, Senhor. Tira da nossa vida tudo que não te agrada. Tira da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que não te glorifica. Senhor, ó Deus, tudo aquilo que não te glorifica na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor, tira da nossa vida. Nós te damos autorização. Nós te pedimos, Senhor, governa, dirige a nossa vida, o nosso corpo, Senhor. Queremos viver para a tua glória, Senhor. Queremos, ó Deus, comer moderadamente, cuidando e zelando da nossa saúde. Queremos, ó Deus, em todos os níveis, em todos os sentidos, zelar pelo corpo do Senhor. O corpo do Senhor que somos nós, somos pequena parte dele.
e por isso precisamos zelar e, ó Deus, cuidar, ó Deus, que o Senhor assim possa nos ajudar. Quero orar também, Senhor, pela igreja, ó Deus, pela nossa cidade, para que o Senhor possa nos dar o momento certo para nós retornarmos ao nosso culto presencial. Não queremos fazer nada precipitado, Senhor, sabemos que esse vírus ainda está, ó Deus, aí circulando, e pedimos que o Senhor venha dar livramento à tua igreja, ao teu povo. Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor, nos livra, Senhor, de toda ação deste vírus, toda ação do mal, Senhor, guarda a nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Fomos comprados, somos propriedade do Senhor, Pai. Existe sobre nós a marca do sangue do Cordeiro. Senhor, por isso precisamos nos manter em santidade, guardando o nosso corpo, não nos deixando possuir ó Deus, ó Pai, pelas seduções deste mundo, porque, ó Deus, ó Pai, sairíamos debaixo da cobertura do sangue. E, ó Deus, ó Pai, estaríamos vulneráveis a ataques do maligno. Senhor, te pedimos, Senhor, que a graça do Senhor nos alcance. Senhor, se há pecados a ser confessado, que nós venhamos confessar, que nós venhamos, ó Deus, abrir o nosso coração para Ti. Senhor, perdoa a Tua igreja, perdoa, Senhor, cada pecado, que haja arrependimento, que haja confissões de pecado, que haja, Senhor, quebrantamento, que haja, Senhor, renovo do Senhor, restauração do templo do Senhor. Nós somos o Teu templo, aonde o Senhor habita. Ó Deus, ó Pai, queremos pedir, Senhor, nos ajude a sermos melhores, sermos mais zelosos pelo templo do Senhor, pela nossa vida, nosso corpo. Ó Deus, oramos, Senhor, para que o Senhor venha guardar a Tua igreja. Senhor, oramos pelo dia 30 de agosto, que se assim for da vontade do Senhor, ó Deus, se os números de casos diminuírem, ó Deus, temos, ó Deus, certeza que o Senhor vai nos confirmar, trazer paz ao nosso coração, para que nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais. Agradecemos ao Senhor pelos cultos que temos feito online. Ó Deus, que o Senhor venha alcançar cada irmão e a Deus, cada pessoa que assistir esses vídeos, sejam abençoados, suas vidas sejam impactadas, que a palavra do Senhor venha a ser exaltada, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada vida. Ó Deus, é o que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Oramos, ó Deus, ó Pai, pelos propósitos, pelos alvos da igreja, oramos pelos nossos missionários, oramos, Senhor, por todas as coisas, oramos pelas nossas crianças, oramos pelos jovens, oramos pelos grupos, ó Deus, grupos da igreja de louvor, ministério infantil, oramos por todos, Senhor. Oramos, ó Deus, por todos, oramos e pedimos a Tua bênção e a Tua direção. O Senhor venha nos guardar de todo pecado, de todo mal, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito do Senhor venha confirmar essa palavra em cada coração, para a Tua glória, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, graças a Deus. Amém, amados? Que Deus possa abençoar rica e abundantemente as nossas vidas, amém? A cada família, a cada lar. Quero agradecer aos irmãos que ficaram conosco até o final e que, em nome de Jesus, cada vez mais e mais irmãos possam estar participando ao vivo e nos ajude a divulgar os vídeos da igreja. É importante para fortalecer o canal. Provavelmente, com toda certeza, esse vídeo também vai ser colocado no YouTube. E estando no YouTube, os irmãos não deixem de dar o seu like, de compartilhar e também que haja mais inscritos. Você que está assistindo ou que ainda vai assistir, não ao vivo, mas esse vídeo vai estar disponibilizado, e não é inscrito, se inscreva no canal da igreja. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos para podermos fazer as nossas lives ao vivo com mais flexibilidade pelo YouTube. É importante para nós isso, amém? Para fortalecer o canal da igreja e abençoar a muitas outras vidas. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa nos dar uma semana, um restante de semana abençoado. Domingo pela manhã teremos a nossa live, provavelmente será pelo YouTube, mas se não for pelo YouTube, será pelo Facebook. Vai ser divulgado nos canais da igreja, de informações. E em nome de Jesus vai ser bênção, a nossa escola bíblica às 10 horas, no domingo da manhã, e o nosso culto da noite, culto de louvor e adoração às 19h30. Amém?
nos ajude a divulgar as lives na igreja, os cultos. E é uma forma, irmãos, que nós estamos encontrando de proteger aos amados irmãos. Estamos com saudades, queremos sim estar juntos, mas nós estamos sendo prudentes, estamos aguardando, porque amamos os irmãos e queremos zelar pela vida dos irmãos, né? Então é muito importante que os irmãos participem, né, pelas lives ao vivo, né, a gente poder ver um número maior, né? Eu creio que nós vamos conseguir isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, amados? Shalom.